A paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso culto nessa terça-feira. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade, meu Pai. Ó Deus, porque o Senhor nos concedeu, Senhor, essa rica oportunidade de estarmos na Sua casa, Pai, para Te adorarmos, aprendermos a Tua palavra. Muito obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fica conosco, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, fala aos nossos corações. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos louvar a Deus cantando o hino 139. Jesus, meu eterno Redentor. Cento e 139. Pode ser. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos no mal ressuscitar. Jesus é meu, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Aleluia, glória a Jesus. Jesus nos amou, glória a Deus. E brevemente estaremos nessa pátria celeste que Ele preparou para nós. 156. 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e
e com ternura achou-me, caído triste viu, as chagas com amor pensou, e ao lar dos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Aleluia! Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, aleluia. E Ele nos amou, e nós não podemos explicar este amor. Não sabemos dizer por que Ele nos ama. Glória a Jesus. E como é maravilhoso pertencer a esse Jesus. 169. Ó, porque Jesus me ama. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, aleluia, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem
minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Aleluia! Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Aleluia! Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, aleluia, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Jesus deseja salvar nessa noite, aleluia. Você que está adorando a Deus, que está assistindo este culto, adorando a Deus através do canal, saiba que você está cansado do pecado. Jesus está falando com você nessa noite, que é para você ir aos pés do Salvador, porque todo o fardo do pecado Ele vai tirar da sua vida. Aleluia. E você vai entender como é maravilhoso pertencer a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão Glauco faz a leitura introdutória. Vamos ficar de pé, fazemos a leitura introdutória. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A alegria está na casa de Deus. Mais um dia para louvar o Senhor, bendizer o seu nome, agradecer pelas nossas vidas e ouvir, ser alimentado pela palavra de Deus. Que maravilha que nós temos esse privilégio, né, irmãos? Quantas pessoas por aí não têm esse privilégio e nós temos esse privilégio. Eu gostaria de ler com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 5, do 1º até o 10º. Vamos ler de forma responsiva, como de costume. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Oh, glória! Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto,
É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Todos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Preparou tudo para nós. Oremos. Senhor nosso Deus eterno, poderoso Pai, Criador dos céus, da terra, do mar, do ar, de tudo que aqui há. Te louvamos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é santo e maravilhoso. Porque o Senhor pensou em cada detalhe da nossa salvação, porque o Senhor pensou em cada detalhe das nossas vidas. Senhor, te entregamos nossas vidas em Suas mãos, este culto de ensino em Suas mãos, porque sabemos que nós somos falhos e o Senhor é perfeito. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei, né? Assim diz nosso Senhor. Então, o Senhor está aqui presente entre nós. Na quinta-feira, acho que foi na quinta-feira, eu cantei os 2 louvores aqui que tem aqui na harpa, que eu falo que é da época da minha juventude, né? Mas são louvores que exaltam o nome santo do Senhor. Seja agradecido. Seja engrandecido. 672, irmã Geralda. 672. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Que nós possamos engrandecer o nosso Deus. Aleluia. Pastor Júlio. Glória a Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória ao nome de Jesus.
Eu, mais uma vez, saúdo os irmãos da igreja com a paz do Senhor. E eu louvo a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede. E, especificamente, eu posso falar por mim, de estar com os irmãos aqui. Eu louvo a Deus, porque Deus é bom. Porque uma hora dessa era para eu estar dentro de um avião. Mas Jesus preparou tudo. Eu estou aqui agora, adorando a Deus com os irmãos. Eita, Deus bom, né, irmão? Eita, Deus maravilhoso. Mas nós estamos orando. Jesus está trabalhando, está operando em tudo. Em tudo, em tudo. Eu louvo ao Senhor. Irmãos, essa noite Deus é lindo, o Espírito Santo direciona tudo. E Deus, Ele tem falado da sua soberania conosco. E meditando na palavra de Deus, sobre onde Deus tem nos colocado hoje. E onde nós estamos hoje, é porque um dia nós recebemos de Deus um chamado. Assim como Deus elegeu um povo através de Abrão. E hoje nós somos filhos na fé do nosso pai Abraão. Um dia ele foi chamado. E pela fé ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu ao ser chamado, para peregrinar numa terra estranha que lhe foi prometida. Por onde ele peregrinasse, aquela terra dele seria de todas as gerações posteriores. E além daquela geração, todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. E nós hoje, família de Deus, através do chamado de Deus na vida de Abraão, fomos alcançados por essa promessa que se cumpriu em Jesus, o nosso Salvador. Então eu quero falar sobre esse chamado. É muito grande o que Deus ele fala a respeito desse chamado. Mas hoje, especificamente, eu quero meditar com os irmãos, porque o texto introdutório nessa noite falou disso. Trouxe isso. Que se encontra em Tiago, no capítulo 2, do versículo 14 até o 26. Tiago, capítulo 12, do 14 ao 26. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de esquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso
lhe foi atribuído, imputado para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus. E por que eu falei de Abraão? Se nós formos lá em Gênesis 12:1, nós vamos ver, por favor, Glauco, depois nós vamos voltar para esse texto aí, Gênesis 12:1. Olha só o chamado. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Segura aí. Tem versão que diz assim, que eu lhe mostrarei. Todo desenrolar, aquela palavra que está lá em Tiago, e lá no versículo 5, 23, ratifica o que está em Gênesis 12:1, se inicia lá no princípio. E o que isso tem a ver conosco? Tem tudo, porque o chamado que Deus faz a Abrão ali, é o chamado que Deus ele faz para mim, para você, que Ele faz para a igreja hoje. Como, irmão Júlio? Porque lá em Gálatas, a palavra de Deus, ela testifica que nós somos, pela fé, filhos, pela fé do pai Abraão. Desse mesmo aí, que foi chamado Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Vou te fazer peregrino por uma terra estranha, e para onde eu vou te enviar. O tratado que eu tenho é com você, é individual, querido. Abraão, a promessa é para você. Júlio, todos os irmãos aqui presentes, igreja do Senhor, a promessa Deus faz para você. E é lindo porque a promessa que Deus faz para Abraão, ela alcança a todos aqueles que estão ao redor daquele que foi chamado. Deus chamou especificamente a Abrão, a esposa foi alcançada, o sobrinho foi alcançado, todos aqueles que estavam, todos os familiares de Abraão, seus servos, por onde ele passava, todos aqueles que estavam ao redor de Abrão, eles eram abençoados. Mas para quem foi feita a promessa? Para Abrão. Melhor, promessa sim, mas quem foi chamado? Abrão. Quem foi chamado? Você, eu, é específico. Deus ele tem um chamado, o chamado para cada um de nós, e esse chamado, claro que Deus tem um chamado a partir do momento que nós o servimos, para que nós possamos, quando o coração está colocado na obra, para servi-lo. Ele vai nos capacitar e vai e ele vai ser honrado, Deus vai ser honrado onde Ele te colocar. Mas este chamado aqui é o chamado para salvação. Eu vou te levar para uma terra, e essa terra é promessa, essa terra é que eu vou, os seus herdeiros eles vão receber. Essa terra é a terra da promessa, é a terra que mana leite e mel, vai muito além daquela terra que, após passar o Jordão, aquela terra tipifica, aquela terra que mana leite e mel, tipifica o céu de glória que Deus tem preparado para a igreja do Senhor, para a sua igreja, para o seu povo, para aquele que recebeu o chamado, cumpriu e obedeceu, assim como Abrão fez. E ele falou assim, olha, igreja, Abrão, sai da sua terra, sai de onde você está, sai do meio em que você está, da parentela, família, amigos, todos esses que estão ao seu redor,
porque a promessa é para você, é individual, é específica. O meu chamado é para você, o meu tratado é com você, o meu negócio é com você, o que eu tenho preparado é para você, e todos aqueles que estiverem com você, obedecendo, servindo, eles serão alcançados, receberão também das bênçãos da promessa que eu tenho para você. Eles também herdarão a terra que eu preparei para você. Deus preparou a terra para quem? Abrão. Sai daí, sai de onde você está, sai da situação em que você vive, sai do meio dos ídolos, sai da idolatria, sai do meio do pecado, sai do meio de quem não me serve, sai do meio de quem não tem compromisso comigo, descola de quem não quer ter vida santa, porque eu vou te levar por uma trilha, por um trilho, por um caminho. Eu vou te levar para um lugar diferente, para uma terra diferente, e essa terra é completamente diferente da terra que você vive hoje. Você vai sair do meio das edificações, você vai deixar esse luxo que você vive, você vai deixar tudo isso que te cerca, tudo isso que o mundo te oferece, porque você vai passar por um caminho, eu vou te preparar, você vai ter experiências comigo, você vai crescer na fé, você vai crescer espiritualmente, porque eu vou preparar um povo, não um povo, mas um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que me ama, um povo que quer me servir por amor. Você me ama, Abraão? Então sai do meio, sai da sua terra. A partir de hoje você não tem nada. Essa casa bonita, esse terreno, todas as posses que você tem, todo o luxo, tudo aquilo que te faz ter apego a esse lugar que você vive, eu estou te chamando para que você saia desse meio, porque a partir de hoje, você vai viver segundo o meu querer. A partir de hoje, você vai trilhar um caminho que eu, que estou te chamando, já preparei para você. Sai do meio. A partir de hoje não é mais como você quer. A partir de hoje vai ser segundo o meu querer. E naquele momento, a palavra de Deus diz que Abrão, ele faz aquilo que Deus mandou. Abrão, pela fé, ele obedeceu. Pela fé, ele saiu da terra dele, ele saiu do meio que ele tinha, ele abandonou tudo que o prendia àquele lugar, ele tira a raiz, Abraão sai de vez dali, não fica nada ali, ele deposita toda a confiança no Senhor, e vai trilhar o caminho preparado pelo Senhor. Ele não sabia onde era, ele não conhecia, ele nunca tinha visto, ele ouviu a voz, ele creu e ele obedeceu, e pela fé, e porque ele obedeceu, em todo o tempo que Abraão esteve peregrinando pela terra que Deus preparou como possessão para o povo dele, Deus foi fiel, não faltou nada a Abrão. Ao contrário, Abrão, durante toda a sua trilha, durante toda a sua jornada, altos e baixos, aprendizados, Deus trabalhando na vida de Abrão e de todos os seus familiares, aqueles que estavam no entorno, aqueles que estavam juntos, a família de Abrão. Abrão era um patriarca, Abrão era um homem de Deus, Abrão fazia aquilo que Deus o havia ordenado fazer. Pecou? Sim. Errou? Sim. Se arrependeu? Com certeza. E quando ele se arrependeu e entendeu e ouviu o que Deus falou, voltava para o caminho e Deus o abençoava. Em todo o tempo Deus foi com Abrão. Não faltou nada para Abrão, mas Abrão tomou uma decisão. Quando Deus falou com ele e ele ouviu e entendeu, ele largou tudo para trás. Tudo aquilo que o prendia, tudo aquilo que prendia o coração de Abraão, tudo aquilo que estava enraizado, ele arranca do coração e fala: a partir de hoje, eu vou ouvir a voz do meu Senhor.
E em todo o tempo Abrão obedeceu. E sabe por que Abrão obedeceu? Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, agora nós vamos mais na frente, agora a gente volta no texto, Tiago capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a Escritura, aquilo que Deus havia falado, que diz, Abraão creu em Deus. Ele só saiu da terra, ele só desapegou de tudo aquilo que o ligava ao mundo, a sua família, ou seja, a tudo aquilo que o ligava, aquilo que não era segundo o querer de Deus, porque ele creu. E quando ele creu, é Deus que está falando, o Espírito Santo estava ali operando. A palavra de Deus diz assim, olha, foi pela fé. Nunca tinha ouvido a voz, nunca tinha. Mas quando ele ouviu, o Espírito Santo tocou no coração daquele homem, ele creu que era Deus que estava falando com ele ali. E a palavra de Deus disse, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus se agradou de Abrão. E Deus foi fiel com Abrão, assim como ele é com todos aqueles que ouvem a sua voz e obedecem. E ele diz assim, olha, creu em Deus, Abrão creu em Deus. E isso lhe foi atribuído. Isso foi conferido a ele, isso foi imputado. Deus concedeu a Abrão para justiça. Para justiça. Eu e você, igreja do Senhor, fomos alcançados pela justiça. A justiça de Deus se cumpre em nossas vidas através, eita glória, o nome de Jesus, da promessa que Deus fez a Abrão. Essa justiça que se cumpre na vida de Abrão, Deus, lá no Novo Testamento, falou para Abrão lá atrás, olha para o céu, querido, conta as estrelas, conta a areia do mar, você é capaz de contar? Agora sai da tua tenda, acalma teu coração, eu não te prometi, todas as famílias da terra serão benditas, elas serão alcançadas através da sua vida, Abrão. Creia que eu te tirei do meio da tua terra, lá da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu tenho um propósito maior com toda a humanidade, com todos aqueles que estiverem ao seu redor. Em ti serão benditas todas as famílias. E ali se cumpre, quando a gente medita na palavra de Deus e lê assim, olha, Abrão creu pela fé, ele obedeceu, ele fez o que era segundo o querer e a vontade de Deus. Abrão, meu amigo, amigo de Deus, era próximo, tinha intimidade, Deus ouvia Abrão, Abrão tinha liberdade para interagir com o pai, Abrão falava e Deus ouvia, Deus falava e Abrão ouvia e obedecia, não questionava. E ele diz assim, olha, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha nascido ainda. Então tudo aquilo que Abrão fez, todas as obras realizadas através de Abraão, foram pela fé. Porque ele cria em Deus e obedecia, porque ele entendia que era Deus falando com ele. Pela fé, todas as obras, era porque Abraão podia, é porque Abraão tinha condição, não. É porque Deus, o Espírito Santo de Deus, era com Abrão, ele ouvia e obedecia, e a justiça e a ele foi atribuído, tudo isso foi atribuído a ele para quê? Para a justiça de Deus, sabe por quê? Porque pela fé, lá no Antigo Testamento isso se cumpre em Jesus, a justiça ali fala de quê? De salvação. A fé de Abrão, a obediência de Abrão, em Abrão, se cumpre a justiça de Deus. A salvação é conferida através da fé, por isso o pai da fé, a obediência. Justiça, houve julgamento. Alguém foi condenado e alguém foi
inocentado. Em Abrão, Deus inocenta o povo pela sua fé, pela sua obediência, e a promessa de Deus se cumpre em Jesus. Nós, Igreja do Senhor, a justiça de Deus se cumpre em Jesus, porque Ele se faz pecado por nós. Ele, na verdade, leva sobre Ele todos os nossos pecados. E em Jesus, nós somos libertados, todas as nossas dívidas são quitadas, e Satanás não tem mais poder sobre a vida daquele que se rende a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, em Jesus, se faz justiça nossa. Nós fomos inocentados, nós fomos justificados, inocentados pelo poder que há na vida de Jesus, no sangue de Jesus, lá no Calvário. Julgamento, condenação, nós somos libertos, Ele recebe sobre Ele as nossas culpas, todo o pecado, e nós nos tornamos livres. Hoje nós podemos clamar que somos livres do pecado, pelo poder que há na vida de Jesus, no sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E aí a gente vai lá em Abrão, lá no Antigo Testamento. É isso aí. Tudo isso lá em Gênesis. O homem peca, Deus chama Abrão, vem meu filho, sai desse meio que você está, que eu vou purificar, eu vou preparar um povo especial para mim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a palavra de Deus continua falando ali. Próximo versículo. Assim, vocês percebem que uma pessoa é inocentada, justificadas pelas obras, e não somente pela fé. Assim, vocês percebem, vocês entendem que uma pessoa é inocentada pelas obras, e não somente pela fé. Como é que pode uma pessoa ser inocentada através das obras? Porque nós, Igreja do Senhor, todos os seres humanos serão julgados por suas obras. E essas obras são feitas por meio do corpo. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, as obras, elas são fruto do Espírito Santo, da vontade de Deus na vida daquele que pela fé recebeu a Jesus como autor e consumador da sua fé, como Senhor da sua vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, as obras que eu faço por meio do meu corpo, elas são obras segundo o meu querer ou são segundo o querer de Deus, a vontade de Deus? A minha mente, ela é a mente de Cristo. O meu comportamento, ele deve ser segundo aquele comportamento que é o querer de Deus para a minha vida. Se é as minhas obras, elas são de um espírito novo, de alguém que nasceu de novo, elas são pela fé. E quem não nasceu de novo? As obras dele são segundo a vontade de Deus, irmãos? Se não é Deus que opera em mim, quem opera, irmãos? É isso mesmo. Às vezes eu não gosto de falar que é Satanás, né? O cão, o capeta, o diabo. É isso mesmo. Isso é para todos nós que estamos caminhando. Vigia. Vigia, porque o inimigo ele está ao derredor. E se eu dou vazão, entrou, pronto. E aí, o meu comportamento, a minha atitude, ela pode não ser segundo o Espírito Santo de Deus que me alcançou e pelo qual eu nasci de novo. Não fui mergulhado no Espírito? Não somos cheios do Espírito? Então as obras são segundo o Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 10, por favor.
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O próximo. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala do amor genuíno. Ele fala do amor de Deus que brota em nossos corações quando nós nascemos de novo. Qual é o primeiro, qual é o grande, o mandamento com promessa que Jesus ele nos deixa? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E é disso que a palavra de Deus está falando, obras. E essas obras não é por muito fazer, não é fazer por fazer. Essas obras que geram salvação na vida do homem, somente se ele nascer de novo. Se não nascer de novo, não adianta, porque são obras mortas. Obras mortas. Porque quem direciona o homem que não tem o Espírito Santo de Deus é o espírito do mundo. E o espírito do mundo, ele está morto. E o Espírito Santo, ele é vivo. Então, as obras, segundo o Espírito Santo de Deus, são obras vivas, são obras que geram salvação. Mas o que, irmão Júlio? Tudo que o homem, quando eu digo homem, eu estou falando de homem e mulher, tudo que o homem fizer por meio do seu corpo é segundo o Espírito Santo de Deus, a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, eu posso errar, pode, mas eu errei, e o Espírito Santo me constrange, e eu vou em nome de Jesus, sabe, confessar, me arrepender, e Jesus, ele vai me perdoar. A palavra de Deus atesta isso. Atesta isso. Sabe por quê, irmãos? Porque se não for o Espírito Santo da verdade, nós podemos fazer alguma coisa? Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. O Espírito da verdade é o mesmo que opera no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a videira. Ele é a videira. Ele diz, olha, eu sou. Só quem é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é Deus. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Tem um monte de videira falsa, mentirosa, que de videira não é nada. É a árvore venenosa que está matando quem não é espiritual. E a palavra diz assim, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que não dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Segura aí, todo ramo. Ele é a videira verdadeira, o Pai eterno é o lavrador, e nós somos os ramos. E ele diz assim, todo aquele que estando, eu acho lindo isso, eu posso estar e eu posso não estar, estando. Eu posso estar ou eu posso não estar, estando. E ele continua, e não der fruto. Como é que pode Jesus, Deus, sendo a videira, aquele onde corre a seiva celestial, o Espírito Santo da verdade, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos faz frutificar, e esse fruto não é porque é o fruto do homem, não, é o fruto do Espírito Santo, que nutre aquele que está em Jesus, e faz com que ele floresça e frutifique,
Porque se não for o Espírito Santo, ele não vai florescer, ele não vai frutificar. Isso significa o seguinte, que não vai ter obra, porque a obra, ela está em Jesus, vem de Jesus, alcança quem está em Jesus, porque quem não está em Jesus não é alcançado por essa seiva, pelo Espírito Santo. Consequentemente, não vai florescer, e se não florescer, não tem fruto. Já viu ter fruto sem flor? Não adianta, não adianta. Tem que estar na oliveira verdadeira que é Jesus. Aí vai ter obra, e vai ter obra grandiosa. E ele fala assim, olha, vai dar tanto fruto aquele que verdadeiramente estiver na oliveira verdadeira que é Jesus, que vai dar muitas flores, vai frutificar muito, mas vai dar tanto fruto que o ramo, ele vai ficar pesado. Eita, coisa linda. E é só fruto bom, fruto digno de salvação. Por que fruto digno de salvação? Por quem é que salva o homem, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Deus, ele é o arquiteto. O Filho, ele que nos salva. E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. É Ele que faz florescer, é Ele que faz dar fruto. Nessa árvore tem tudo, irmão. Está o Pai, que é o lavrador, está o Filho, que é a árvore, a videira verdadeira, e está a seiva que corre na árvore. Como é que é o nome da seiva? Espírito Santo da verdade. E aquele que é encharcado pela seiva, floresce, frutifica e dá fruto digno de salvação. Estando pode estar e não estar. E aquele que não está, corta ele. Corta para não ter problema. Está vendo como é que é direto? Dá uma chance, não é assim? Está escrito isso ali, irmão? Bota ele de ladinho, talvez ele melhore. Está escrito isso? Ô Deus ruim, né? Ô Jesus, como é que tu és mau? Não, está escrito ali, olha, aquele que vive em mim, aquele que está em mim, aquele que me ama, aquele que crê e pela fé me obedece e faz a minha vontade, esse vai florescer e dar muito fruto, e vai frutificar mais ainda. E ele vai dar tanto fruto, que eu vou ter que podar ele, porque senão ele vai começar a se achar. Aí eu podo ele. E aí aquela vara que está em mim, cheia do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser podada. E ela vai ser podada por quem? Pelo Pai, pelo lavrador celestial. Ele corta no lugar certinho da parreira, da videira. Porque se cortar a videira no lugar errado, mata ela. Não mata, irmão? Não é qualquer um que pode podar a videira, não. Tem que saber onde poda, quando poda, no tempo que poda, se pode podar ali ou se não pode, porque se podar, ai do pastor que querer dar uma de Deus, vai querer podar e ele não é o lavrador. Ele é lavrador? Ele não é lavrador. Lavrador é o Pai. E quem está em Jesus é podado por quem? É podado pelo Pai. É Ele que vai lá e corta no lugar certo. Ô, Jesus está doendo. Segura aí que eu vou te colocar numa moenda. Vai passar por algumas situações, porque eu te amo. Porque quando sair daí da poda, vai florescer, mas vai florescer muito mais. Porque vai entender. Lembra de Abraão? Abraão, sai da tua terra. Sai daí, meu filho. Sai do meio da tua terra, da tua família. Sai do meio da tua parentela. Porque eu vou te levar para um lugar que você não conhece. Eu vou te levar para uma terra diferente. Eu estou te preparando para te levar para o céu. Eu estou te preparando para a Nova Jerusalém. Eu estou te preparando para Jerusalém celestial. Então, verdadeiramente é vara? Está fincada na videira verdadeira? Eu vou te podar. Eu vou te podar. Para que você dê mais fruto, e muito fruto, e mais fruto ainda. Sabe para quê? Para que a minha honra e a minha glória seja refletida através da sua vida. Através da sua vida. Aí ele fala assim, e aquele que não dá fruto? E aquele galho seco? Que está no meio ali, parece, mas não é. Corta ele. Corta ele, joga no fogo, queima. Queima ele. Porque irmãos, eu podia parar aqui, porque já falou tudo ali. Mas vamos em frente, mais um versículo. Vocês já estão limpos, sabe por quê? Por causa da palavra que eles tenham falado. Não era Deus conversando com Abraão lá? Não é? Não era o Deus vivo lá?
Agora é Deus falando conosco aqui na palavra. É por isso que você está vivo. Você está vivo porque sou eu que tenho te alimentado. Lembra lá do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sou eu que te alimento. Não fica pensando que é aquele maná que perecia lá no deserto, não. Porque o pão que você tem comido por aí, ele não te sustenta, não. Quem te sustenta sou eu. É a minha palavra, o verbo vivo que desceu do céu, que entregou a vida no Calvário, que sofreu, que recebeu, a quem foi atribuído, imputado o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, para que você tenha vida. Entreguei a minha vida, recebi o pecado que era seu, hoje você tem vida, foi inocentado por causa da minha vida, e hoje eu te sustento na minha palavra, como eu te sustentei a Abraão, enquanto ele peregrinava em terra estranha, eu te sustento hoje aqui com a minha palavra. Vamos em frente. Aí ele dá um conselho: permaneçam em mim, você está em mim, você verdadeiramente está firmado na oliveira verdadeira, você está firmado na videira, que é Jesus. Permaneça em mim. Se você permanecer em mim, oh, coisa linda, ó, eu permanecerei em você. Ah, Jesus me abandonou, não abandonou nada, eu que abandonei Jesus. Ele não te abandona jamais. É um absurdo falar que Jesus abandona alguém. Ele entregou a vida dele por amor de nós, que estávamos condenados. Irmãos, toda a humanidade está condenada ao inferno. Não vai escapar um, só tem um jeito: estar na videira, permanecer na videira. Ele não abandona ninguém. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Estou te prometendo. Não prometi para Abraão? Sai daí, Abraão. Sai do meio dessa confusão. Sai do meio da idolatria e do pecado. Sai dessa terra, porque essa terra ela vai perecer. Agora você vai trilhar por um caminho, e esse caminho vai te levar a Jerusalém celestial. Ele continua falando: como o ramo não pode produzir fruto, eita Deus, de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Como que alguém pode frutificar? Como que obras salvíficas, dignas de salvação, podem ser realizadas por alguém? Jesus ele está falando ali, você não pode fazer nada. A obra o que o homem que não tem o Espírito Santo, aquele que não nasceu de novo, que não recebeu o perdão, que não confessou o perdão que foi dado, que não recebeu, que não confessou, que não recebeu o perdão, ele não pode dar fruto de si mesmo, não tem obra viva ali. A obra desse homem que não confessou Jesus como Senhor da sua vida, ele tem um nome: obras mortas. Obras mortas. Obras mortas. Obras salvíficas. Irmãos, quando a gente fala salvífico, pode ser obras vivas. Viva. Jesus não é água viva? Essa obra, ela é gerada por essa água viva. Mulher, se tu soubesse quem te pede. Tu lhe pediria, eu lhe daria água viva, eu te encheria do meu Espírito Santo, e você saciaria a tua sede, a tua fome, por toda a tua eternidade. Porque sou eu quem posso operar através da tua vida. Você de você mesmo não pode nada. Essa água, esse alimento que você tem bebido, essa comida que você tem comido, ela perece. Agora a água que eu te dou, ela jorra de uma fonte viva, de uma fonte corrente, que jorra do céu. E eu sou o Cordeiro de Deus, que te enche da minha graça e te faz frutificar, e dá fruto, e fruto bom. E ele continua falando: você de si mesmo não pode dar nada não. Obra, fruto, somente aquele que estiver na vara e o Espírito Santo estiver correndo nele. Esse recebeu a fonte da água viva, que é Jesus. Ele fala: olha, você não pode de si mesmo, se você não permanecer. Quantos começam e não permanecem? Quantos confessam e abandonam? Para poder frutificar, obras vivas têm que permanecer.
Eu acho lindo isso, porque tem gente achando que é por muito fazer. Não é. Fica na videira, esteja na presença, creia, obedeça, viva, porque é disso que a palavra de Deus está falando. E ele continua falando, olha, assim, vocês, todos nós, não podemos dar fruto se não permanecermos na videira verdadeira que é Jesus, porque quem permanece na videira tem o quê? O mesmo Espírito que corre na videira, corre em quem? Na vara, nos ramos, o mesmo Espírito de Deus. Eita glória ao nome de Jesus. O Espírito de Jesus Cristo é o mesmo Espírito que está circulando, que está dando vida em todos os ramos que estiverem firmes, permanecendo na videira que é Jesus. Quem permanece em Jesus, obras vivas. E quem não permanece é cortado, porque não vai viver não está vivendo segundo o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está em Deus, não é o Espírito que está em Jesus, que é o mesmo Espírito que circula, que está jorrando, que está fazendo com que os ramos, que somos nós, membros desse corpo, tenhamos vida. Se não for a seiva que corre na oliveira verdadeira, irmão, não tem vida. Vida, fruto e mais fruto, e fruto bom, só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos em frente. E aí ele fala assim, para não ficar dúvida, ele já falou lá no primeiro versículo, eu sou a videira, eu sou a árvore. Você quer dar fruto? Árvore boa, fruto bom. Irmão, pode ter fruto ruim em Jesus? Pode ter obra difícil, obra mal feita, obra atravessada, obra desestruturada, obra que não está de acordo, se estiver em Jesus, impossível, porque Ele é Deus. E Ele fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês são membros, vocês são os galhos, os ramos. Quem permanece em mim, se você permanecer em mim, que sou a oliveira verdadeira, se você permanecer em Jesus, eu vou permanecer em você, eu estarei em você. E você sabe o que vai acontecer? Você vai dar muito fruto. Mas os frutos que você der não são seus frutos, porque os frutos, eles são consequência do Espírito que está jorrando na videira verdadeira, enraizada no céu, no Pai, no eterno. É a mesma seiva, é o mesmo Espírito do Pai, o Espírito do Filho, que produz o fruto no Pai, eita glória, do Pai, no Filho, que produz nos ramos. Então, irmãos, o fruto não é meu, o fruto não é do homem, o fruto é de Jesus. E ele fala assim, olha, para não ter dúvida nenhuma, porque sem mim, ramo, nada podeis fazer, você não vai dar fruto digno de salvação, as suas obras não serão dignas de Nova Jerusalém, dignas do céu, dignas de estar comigo na eternidade, sabe por quê? Porque de você mesmo você não pode fazer nada, ou jorra frutos do Espírito Santo e da verdade, ou jorram frutos das trevas, frutos do pecado. Agora a gente volta lá em Tiago 5,23 para encerrar. Nós estamos falando de Abraão, é a mesma coisa. Jesus não é a promessa, o filho da promessa? Aí ele fala assim, olha, e se cumpriu a Escritura, que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça, salvação, salvo do pecado, porque ele creu pela fé, e ele obedeceu, firmado na oliveira verdadeira, ramo onde a seiva era o Espírito Santo, e isso lhe foi imputado pela fé, e ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Jesus, ele falou que eu e você somos amigos dele se permanecermos nele, não falou, irmãos? Falou. Eu quero encerrar lá com João, eu não estava lembrando desse versículo,
Evangelho de João, capítulo 15, versículos 14 e 15. João 15, versículos 14 e 15. Olha só o que Jesus diz assim, olha. Vocês serão meus amigos. Abraão não era amigo? Pela fé, porque ele creu e ele obedeceu. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O mesmo Espírito que corre em mim, corre em você. Você é casa, você é templo, você é tabernáculo do meu Espírito. Tenho te feito morada do meu Espírito no meio do mundo. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não escondi nada de vocês. Tudo que o Pai me deu, eu entreguei a vocês. Sabe para quê? Para que você tenha vida e vida em abundância. Para que o meu Espírito habite em você e você viva segundo e através o meu Espírito. Porque se isso acontecer, você vai fazer o quê? Vai frutificar. Não é porque você é bonzinho, não. É porque você me ama, você creu, você obedeceu, você vive segundo o meu Espírito, o meu querer. Sabe por quê? Porque eu coloquei em você, porque você vive no meu Espírito, a minha mente. Eu te dei o meu entendimento. Eu compartilhei com você os mistérios que o Pai me deu. Você é mistério de Deus na terra. Eita glória, o nome de Jesus. Irmãos, isso é eita glória, o nome de Jesus. A igreja é fruto do mistério de Deus aqui na terra, implantada nessa terra, para a salvação da humanidade perdida. O homem jamais vai entender isso. Isso é coisa linda e maravilhosa que Deus conferiu àquele que está firmado nele, na oliveira verdadeira. Ele fala, olha, eu te entrego o meu Espírito. Sabe para quê, Glauco? Para você poder dar fruto. E não é pouco fruto, não. É fruto e muito fruto e mais fruto. E quando você achar que acabou, eu vou podar. Eu vou te podar no lugar certo, para que você dê ainda mais fruto e mais fruto e mais fruto. Aí tem gente que fica batendo cabeça, achando que já está podendo. Não pode nada. Se tivesse entendendo, ficava na posição e esperava o agir de Deus, porque é isso que o ramo que está firmado na oliveira faz. Aguarda, vai esperar o tempo, vai dar fruto, e muito fruto, e vai ser podado, e vai dar mais fruto, e no tempo de Deus, vai morar com o Pai na eternidade. Eita glória ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me confere de estar aqui com os irmãos. Eu parei aqui. Eu louvo a Deus. E que essa palavra seja uma verdade. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Das nossas vidas. E que essa palavra seja uma verdade na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Para que o nome de Jesus seja glorificado na terra. Para que onde você passar, assim como Abrão, Deus não chamou ele? É tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de Gênesis 12, 1. É assim com a gente, com cada um de nós. Para que onde nós estivermos, a nossa família seja alcançada, aqueles que estiverem ao redor sejam alcançados, e que todos produzam fruto, e muito fruto, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por essa palavra poderosa, palavra que veio do alto para os nossos corações. Deus sabe de todas as coisas, né? Então que tudo que nós ouvimos, né, seja entesourado em nossos corações, para a glória de Deus. Quinta-feira nós teremos o culto das causas impossíveis, né, que estejamos aqui para juntos clamarmos ao Deus que tudo pode, que tem feito tudo por nós sem nós merecermos, mas Ele tem nos amado e nos alcançado. Eu queria chamar o irmão Sérgio aqui para fazer essa oração final.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos ao Senhor, ó Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra e ouvindo aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Que nós possamos ser assim, ó Pai, como Abraão, ouvir a Tua Palavra e obedecer, ó Pai. Que às vezes ouvimos e não obedecemos, precisamos obedecer a Tua Palavra. Que o Senhor venha colocar isso nos nossos corações, ó Pai, a obediência, ó Pai, que possamos, ó Pai, ouvir a Tua Palavra e crer que o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Nós agradecemos por esse culto, ó Pai, por cada um aqui presente, cada família aqui representada, aqueles que nos acompanham, ó Pai, também no canal da ADI. O Senhor venha abençoar também, ó Deus, os vizinhos aqui também, ó Pai. Nós agradecemos por tudo em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja e todos digam amém.